Ei, meu nome é Noah. Tenho 29 anos. 3 meses atrás eu era apenas um carpinteiro, consertando portões e grades de decks num condomínio de casas na praia. Aí, num jantar de gala beneficente, fiz o que achei ser uma piada inofensiva para uma mulher casada, o dobro da minha idade. Vou ser seu namorado por uma noite. Ela me olhou com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através de mim e disse: tem certeza que consegue aguentar? Os dedos dela cheiravam a desinfetante cítrico e o cachecol dela vivia pegando o ar salgado, e de alguma forma, aquela piada se transformou em encontros às 2 da manhã na escadaria do fórum e cafés deixados nas soleiras das portas como mensagens secretas. Se você está assistindo isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu tinha 29 anos e vivia do salário ao salário quando fiz a piada que mudou tudo. O jantar de gala beneficente do condomínio Ocean View deveria ser apenas mais uma noite de networking. Eu fazia serviços de faz tudo pelo condomínio havia 2 anos, e Maia, da diretoria da Associação de Moradores, vivia me incentivando a dar as caras nos eventos da comunidade. Bom para os negócios, ela dizia, para as pessoas me verem como mais do que apenas o cara que conserta os trituradores de lixo delas. Então, lá estava eu, na minha única camisa social decente, observando Eleanor Whitmore dominar o ambiente como se tivesse nascido para aquilo. Eleanor era elegante. Essa é a única palavra. 42 anos, casada com Daniel, que era dono de metade dos consultórios médicos da cidade. E ela tinha um jeito de se mover que fazia tudo parecer intencional. Mesmo quando ela só ia pegar sua taça de vinho, parecia uma coreografia. Eu já havia trabalhado na casa dela antes. Consertei algumas grades do deck no mês passado, enquanto ela supervisionava da janela da cozinha, sempre educada, mas distante. O tipo de mulher que dizia muito obrigada, mas nunca olhava nos seus olhos. Aquela noite era diferente. Eu estava ajudando os voluntários a montar as mesas de credenciamento quando ela apareceu ao meu lado, passando o braço no meu como se tivéssemos combinado. A mão dela cheirava a desinfetante cítrico e hidratante caro. Noah, ela disse, sorrindo para a mulher à nossa frente. Esta é a Dona Patterson, da Sociedade Histórica. Dona Patterson, Noah é o carpinteiro que salvou os nossos planos de deck no mês passado. Dona Patterson sorriu. Ah, que maravilha! Eleanor, vocês dois formam um casal tão bonito. Senti os dedos de Eleanor apertarem a manga do meu paletó. Nenhum de nós a corrigiu. Obrigada, Eleanor disse suavemente. Noah tem sido um apoio. Lancei um olhar para a área do bar onde Daniel conversava com alguns outros homens de ternos caros. Ele olhou para nós uma vez, sua expressão indecifrável, depois voltou para a conversa dele. A máquina de gelo chacoalhou enquanto o barman enchia os copos. Será que a gente devia. Eu comecei, mas Eleanor já estava me guiando em direção à parede dos doadores. Preciso de um acompanhante, ela disse baixinho. Esses eventos ficam um pouco demais sozinha. Ela disse isso casualmente, mas havia algo por baixo, um cansaço que eu reconhecia das minhas próprias sextas-feiras, quando o apartamento ficava muito quieto. Nós nos movemos pela multidão. Eleanor me apresentando como Noah, nosso artesão do bairro, ou Noah, que mantém a nossa pequena comunidade funcionando. Cada apresentação parecia uma pequena performance, e eu comecei a notar como ela era boa nisso, como ela nos posicionava perto das janelas onde a luz favorecia, como ela mantinha as conversas apenas tempo suficiente para parecer engajada, mas não tanto para que as pessoas fizessem perguntas detalhadas. Foi aí que fiz a piada. Tínhamos acabado de conversar com a presidente de algum clube de jardinagem quando Eleanor tocou meu cotovelo, nos guiando para uma mesa de coquetel vazia. Obrigada por isso, ela disse. E pela primeira vez naquela noite,
Ela olhou diretamente para mim. Eu sei que você provavelmente tem coisas melhores para fazer numa sexta-feira. Eu devia ter dito algo normal, algo seguro. Em vez disso, sorri e disse: Ei, serei seu namorado por uma noite se você precisar. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. A expressão de Eleanor mudou, ficou mais focada. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, estudando meu rosto. Tem certeza que consegue aguentar? Ela perguntou. O jeito que ela disse, não havia mais piada na voz dela. Nenhum sorriso. Apenas aquele desafio silencioso que me deu um frio na barriga. Eu eu comecei, mas ela já estava se movendo novamente, caminhando em direção ao mapa de mesas afixado na entrada. Eu a observei passar o dedo pela lista de assentos, depois trocar discretamente alguns cartões de nome. Quando ela se virou para mim, havia um pequeno sorriso satisfeito nos lábios dela. Parece que você está na minha mesa, afinal, ela disse. Não é sorte? O mestre de cerimônias deu um toque no microfone, anunciando que o jantar começaria em 10 minutos. Eleanor alisou o vestido e verificou o batom no reflexo de um porta-retrato na parede. Hora do intervalo, ela disse. Vamos encontrar um lugar para sentar. Jonas, que era dono do bar do condomínio, se ofereceu para ajudar a servir bebidas naquela noite. Ele nos chamou para um box semi-privado no canto, longe do fluxo principal de pessoas. Área VIP, ele disse com uma piscadela. Para as nossas celebridades locais. Eleanor riu, uma risada de verdade que transformou todo o rosto dela. Celebridade talvez seja um exagero. Que nada, Jonas disse, enchendo nossos copos de água. A dona Whitmore aqui arrecadou 40 mil no ano passado para o projeto de resgate de tartarugas marinhas. Isso é status de celebridade, na minha opinião. Observei Eleanor desviar o elogio, virando a conversa para a nova seleção de cervejas artesanais do Jonas. Mas notei algo na expressão dela quando ele mencionou a arrecadação de fundos. Um lampejo de... o quê? Orgulho? Ou talvez apenas alívio por alguém ter notado. Nós nos acomodamos no box e a conversa começou simples. Há quanto tempo eu morava no condomínio? Eu sempre quis ser carpinteiro? Perguntas normais de para se conhecer. Mas então ela perguntou sobre o relógio que eu estava usando, o Timex velho do meu pai com a pulseira de couro gasta, e algo mudou. Me peguei contando a ela como ele tinha me deixado quando morreu, como eu nunca tinha conseguido comprar um relógio bom, mas aquele parecia mais valioso do que qualquer coisa que eu pudesse comprar. Ela escutou com toda a sua atenção, do jeito que as pessoas raramente fazem hoje em dia. Quando terminei de falar, ela ficou em silêncio por um momento. Meu pai me deixou as ferramentas da oficina dele, ela disse finalmente. Nunca aprendi a usá-las, mas as guardei mesmo assim. Estão na nossa garagem, ainda na caixa de ferramentas vermelha dele. Havia algo triste na voz dela, algo que me fez querer fazer mais perguntas. Mas antes que eu pudesse, Maia apareceu ao lado da nossa mesa com o celular na mão. Desculpa interromper, Maia disse, já levantando a câmera. Estou tirando fotos para o boletim do condomínio. Vocês dois parecem tão relaxados. Se importam se eu tirar uma? O flash disparou antes que qualquer um de nós pudesse responder. Pisquei para afastar as manchas na minha visão e vi que o sorriso de Eleanor tinha ficado tenso. Perfeito, Maia disse, verificando a foto na tela dela. Vocês dois estão ótimos juntos. Vou marcar isso para a atualização da página da comunidade de segunda-feira. Ela se afastou apressada, e Eleanor pegou seu copo de água. Notei que a mão dela tremia levemente. Tudo bem? Eu perguntei. Tudo, ela disse rapidamente. Então, mais baixinho. É que fotos têm o poder de contar histórias que a gente não pretendia contar. Eu estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando a banda começou a tocar algo lento e jazzy. Jonas apareceu com uma garrafa nova de água com gás
e desapareceu novamente, nos deixando sozinhos em nosso cantinho. Eu devia provavelmente. Eleanor começou, mas não terminou a frase. Em vez disso, ela fez algo que me surpreendeu. Ela esticou a mão sobre a mesa e endireitou o punho da minha manga onde ele havia se torcido. Os dedos dela mal roçaram meu pulso, mas o toque me atravessou como eletricidade. Ela deve ter sentido também, porque puxou a mão de volta rapidamente. Depois olhou em volta para ver se alguém tinha notado. Ninguém tinha. O box parecia separado do resto do salão, como se estivéssemos em nosso próprio mundinho. Daniel geralmente não vem a essas coisas, ela disse. De repente, ele acha que eventos beneficentes são. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ele diz que são performáticos, que a verdadeira doação deveria ser privada. O que você acha? Eu perguntei. Ela considerou isso girando sua taça de vinho em pequenos círculos na mesa. Eu acho que, às vezes, a performance é como a gente pratica ser as pessoas que queremos ser. Antes que eu pudesse responder, uma sombra caiu sobre nossa mesa. Olhei para cima e vi Daniel se aproximando, seu sorriso perfeitamente calculado. Se importa se eu roubar minha esposa por um instante? Ele perguntou, embora já estivesse estendendo a mão para Eleanor. Os Hendersons querem discutir a doação para a ala do hospital. Eleanor se levantou suavemente, sua máscara pública voltando ao lugar. Claro, Noah, este é meu marido Daniel. Daniel, Noah Reed, ele é o carpinteiro que reconstruiu as grades do nosso deck. O aperto de mão de Daniel foi firme, seus olhos amigáveis, mas avaliadores. Já nos encontramos antes? Você me parece familiar. Trabalhei na sua casa no mês passado, eu disse. Passei uns 3 dias naquele projeto do deck dos fundos. Certo, certo, Daniel disse, embora eu pudesse perceber que ele não se lembrava de mim de jeito nenhum. No mundo dele, eu era parte do cenário. Útil, mas não digno de ser arquivado na memória. Bom trabalho naquilo. A propósito, muito minucioso. Ele disse isso como se tivesse tido que pesquisar o que elogiar sobre carpintaria. O maxilar de Eleanor se contraiu quase imperceptivelmente. Devíamos ir encontrar os Hendersons, ela disse. Obrigada pela companhia, Noah. Ela disse isso formalmente, como se eu fosse apenas mais um doador com quem ela estava conversando. Mas enquanto eles se afastavam, a peguei olhando para trás uma vez por cima do ombro. Fiquei sentado no box por alguns minutos, saboreando minha água e observando a multidão. Maia estava fazendo suas rondas com a câmera. Jonas estava reabastecendo o bar e a música continuava tocando. Tudo parecia exatamente igual a 10 minutos atrás, mas algo fundamental havia mudado. O mestre de cerimônias anunciou que todos deveriam se mover para o pátio para a prévia do leilão silencioso. Segui a multidão para fora, onde o cordão de luzes projetava um brilho quente sobre tudo e o ar salgado vinha do oceano logo além do condomínio. Eleanor estava perto das mesas do leilão com Daniel e outro casal, gesticulando para uma pintura de veleiros. Mesmo do outro lado do pátio, eu podia vê-la atuando novamente. O aceno engajado, a pergunta pensativa, a risada perfeitamente cronometrada. Mas então, o vento aumentou e ela cruzou os braços. Não estava realmente frio, mas ela estremeceu ligeiramente. Comecei a me mover em direção a ela, pensando que talvez pudesse oferecer minha jaqueta, mas parei quando percebi como isso pareceria. Em vez disso, observei enquanto Daniel notava o arrepio dela e não fez nada. Apenas continuou conversando com o outro homem sobre horários de golfe ou carteiras de investimento ou seja lá o que eles conversavam. Foi quando Dona Kravitz apareceu ao meu lado. Dona Kravitz morava na casa em frente à da Eleanor e tinha fama de saber da vida de todo mundo. Não de um jeito maldoso. Ela só prestava atenção. A luz da varanda dela ficava acesa até tarde, e ela tinha uma visão clara da maior parte do pátio interno.
Noite adorável, ela disse, seguindo meu olhar. Elinor fez um trabalho tão bonito organizando isso. Sim, fez, eu concordei. Ela trabalha tanto nesses eventos, Dona Kravitz continuou, até altas horas planejando cada detalhe. Daniel viaja bastante a trabalho, sabe? Deixa ela para gerenciar tudo sozinha. Havia algo insinuante no jeito que ela disse. Olhei para ela, mas ela apenas sorria agradavelmente, observando a multidão. Um voluntário se aproximou do grupo de Eleanor, falando urgentemente sobre algo lá dentro. Eleanor pediu licença e se dirigiu de volta para o salão principal. Ao passar pelo meu canto do pátio, ela cruzou meu olhar e sussurrou: Fique por perto. Eu a segui para dentro, mantendo uma distância razoável. O corredor do lado de fora dos banheiros era mais silencioso, com apenas o som abafado da banda tocando algo lento e romântico. Ela estava lá quando a encontrei, não indo a lugar nenhum, apenas fazendo uma pausa, como se precisasse de um momento longe da performance. Tudo bem? Eu perguntei. Ela olhou para mim e, por um segundo, sua máscara de compostura escorregou completamente. Você alguma vez sente que está vivendo a vida de outra pessoa? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Ela balançou a cabeça, a máscara voltando ao lugar. Nada. Desculpa, esses eventos apenas me esgotam às vezes. A música do salão principal era mais clara ali, alguma canção antiga sobre dançar à luz da lua. Sem realmente pensar nisso, comecei a balançar levemente no ritmo, apenas um movimento minúsculo, quase imperceptível. Eleanor notou. Ela olhou ao redor do corredor vazio, então começou a balançar também, não se tocando, não realmente dançando, apenas se movendo com a mesma música, duas pessoas respirando em sincronia. Por talvez 30 segundos, existimos naquele pequeno bolso de espaço e tempo. Os olhos dela permaneceram nos meus e me peguei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Ela fez o mesmo. Estávamos talvez a 15 centímetros um do outro quando. Eleanor! A voz de Jonas quebrou o momento. Desculpa interromper, mas estão encerrando o leilão silencioso. Você é necessária para os anúncios. Nós nos afastamos como se tivéssemos feito algo errado. Eleanor alisou o cabelo e verificou o batom novamente no reflexo escuro da janela. Obrigada, ela me disse, embora eu não tivesse certeza pelo que ela estava me agradecendo. O olhar que ela me deu dizia depois, numa língua que eu estava apenas aprendendo a ler. Eu os segui de volta para o salão principal, onde Maia digitava freneticamente no celular perto do bar. Ela olhou para cima enquanto nos aproximávamos, sua expressão animada. Noah, momento perfeito. Tirei a melhor foto de você e Eleanor mais cedo. Olha isso. Ela virou o celular para mim, mostrando a foto que havia tirado no nosso box. Eleanor estava rindo, parecendo relaxada e genuinamente feliz. E ali, refletido no espelho atrás dela, estava meu rosto, focado inteiramente nela, com uma expressão que provavelmente era mais reveladora do que qualquer um de nós pretendia. Vou postar isso na página da comunidade amanhã de manhã, Maia disse. Vocês dois parecem tão naturais juntos, como velhos amigos. Eleanor apareceu ao meu lado, olhando para a foto. O rosto dela assumiu uma expressão cuidadosamente neutra. Maia, ela disse baixinho, você poderia adiar a publicação disso para o fim da semana? Eu prefiro não estar em todas as redes sociais logo depois do evento. O rosto de Maia desanimou um pouco. Ah, claro, eu acho. Eu só pensei. Obrigada, Eleanor disse firmemente. Eu realmente agradeço. Mas eu podia ver que Maia não estava totalmente convencida. Ela assentiu e guardou o celular, mas a expressão dela sugeria que isso era mais um adiamento do que um cancelamento. El! A voz de Daniel chamou do outro lado do salão. Os Washingtons querem se despedir.
Eleanor se endireitou, seu sorriso público retornando. Ela olhou para mim mais uma vez e vi algo como arrependimento nos olhos dela antes que ela se virasse. A noite terminou depois disso. As pessoas começaram a sair, se despedindo e elogiando Eleanor por mais um evento de sucesso. Ajudei Jonas a empilhar cadeiras e recolher taças de vinho abandonadas, mantendo um olho na multidão. Eleanor dominou o ambiente até o fim, graciosa e composta, interpretando as anfitriã perfeita. Mas notei que ela não olhou mais na minha direção. Quando a limpeza terminou, saí para o pátio interno. O cordão de luzes ainda estava aceso, projetando longas sombras entre as casas. Eu podia ver o Mercedes de Daniel já estacionado na entrada da casa deles, o que significava que ele havia saído cedo. Eu estava quase na minha porta quando ouvi passos na passarela atrás de mim. Virei para ver Eleanor, ainda com seu vestido preto, mas com os saltos na mão. Dando uma caminhada para descontrair, ela perguntou suavemente. Algo assim. Começamos a caminhar lado a lado, sem ir para nenhum lugar específico, apenas nos movendo pelo condomínio tranquilo, passando pela piscina, pelas caixas de correio e pelos pequenos canteiros que os moradores cuidavam. Obrigada, ela disse depois de um tempo, pela noite, por ser fácil de conversar. Obrigado por me deixar ser seu namorado por uma noite, eu disse, tentando parecer leve. Ela riu, mas parecia cansada. Ah, sim, a história do namorado. Nós chegamos ao ponto onde a passarela se dividia. À esquerda para a porta dela, à direita para a minha. Paramos ali, sob a luz do poste, não exatamente prontos para nos separar. Foi quando o celular dela vibrou. Ela olhou para ele, e a expressão dela mudou. Daniel está em casa, ela disse, desnecessariamente. Eu podia ver o carro dele de onde estávamos. Eu devia. Sim, eu disse. Claro, mas nenhum de nós se moveu. Ficamos ali por mais um momento. O peso da noite inacabada pairava entre nós. Então, a luz da varanda da casa dela piscou 2 vezes, um sinal. Eleanor viu e se afastou, colocando distância entre nós. Boa noite, Noah. Boa noite. Eu a observei caminhar em direção à porta dela, pés descalços e silenciosos no concreto. Ela não olhou para trás. Eu estava no meu apartamento há talvez 30 minutos quando meu celular vibrou com uma notificação. A página da comunidade do condomínio tinha uma nova postagem, apesar da promessa da Maia de esperar. A foto estava lá, Eleanor rindo, eu refletido no espelho atrás dela. A legenda dizia: que noite maravilhosa! Muito gratos a todos os nossos vizinhos que tornam eventos como este possíveis. Agradecimentos especiais a Eleanor Waitmore por sua incansável organização. Parecia inocente o suficiente, mas eu encarei meu reflexo naquele espelho, na expressão do meu rosto, e soube que qualquer um que olhasse de perto veria exatamente o que Maia tinha visto. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem de texto da Eleanor. Você foi um doce engano. Li 3 vezes antes de entender o que ela estava me dizendo. Então, desliguei meu celular e deitei na cama, ouvindo o oceano através das minhas paredes finas, imaginando como uma piada sobre ser namorado de alguém por uma noite havia se transformado em algo que parecia perigosamente real. 3 dias se passaram antes que eu a visse novamente. Passei-os trabalhando numa reforma de cozinha do outro lado da cidade, tentando manter minhas mãos ocupadas e minha mente distraída. Mas toda vez que eu voltava para o condomínio, me pegava olhando para a casa dela. As persianas ficavam fechadas durante o dia, abriam brevemente na hora do jantar, depois fechavam novamente. Jonas apareceu na minha oficina na terça à noite com uma sacola de lona. O que é isso? Eu perguntei. A Maia me pediu para guardar para você, ele disse casualmente. Algo sobre materiais da comunidade. Olhei para dentro. Havia um cobertor de lã macio dobrado cuidadosamente no fundo, junto com uma garrafa térmica que ainda cheirava a café. Materiais da comunidade? Levantei uma sobrancelha.
Jonas encolheu os ombros, mas estava tentando não sorrir. A Maia é muito engajada na comunidade. Naquela noite, Eleanor me mandou uma mensagem. Apenas, hoje, 20h15, dê uma volta no quarteirão. Se a gente se encontrar, a gente se encontra. Fiquei olhando a mensagem por 10 minutos antes de digitar de volta. Ok. Às 20h15 saí. A noite estava fresca, com aquela brisa com cheiro de sal que fazia o condomínio inteiro cheirar a oceano. Comecei a caminhar pelo caminho perimetral que contornava as casas, mantendo meu ritmo casual. Ela apareceu da direção oposta quando contornei a esquina mais distante, perto das caixas de correio do condomínio. Ela usava jeans escuro e um suéter, o cabelo preso de um jeito simples. Sem a maquiagem da festa e o penteado elaborado, ela parecia mais jovem, mais real. Nós nos encontramos sob a luz de um poste, parando como se tivéssemos acabado de nos esbarrar. Caminhada noturna? Ela perguntou. Parecia uma noite agradável para isso. Ficamos ali por um momento, sem nos olharmos diretamente. Um cachorro latiu em algum lugar na distância. Eu queria agradecer, ela disse baixinho, pela sexta-feira à noite, por ter sido tão gracioso em relação a tudo. Não tem nada para ser gracioso. Não tem? Ela finalmente olhou diretamente para mim. A Maia postou aquela foto mesmo assim, depois que eu pedi especificamente para ela não fazer isso. Eu vi. Daniel perguntou sobre você. Ele disse que você parecia atencioso. Meu estômago apertou. O que você disse a ele? Que você é um vizinho que ajuda nos eventos da comunidade às vezes. O que é verdade. Ela fez uma pausa. Ele pareceu satisfeito com essa resposta. Um carro virou na nossa rua, os faróis varrendo o asfalto. Nós dois recuamos instintivamente, colocando espaço entre nós. Eu devia. Eleanor começou. É, eu disse. Eu também. Mas enquanto começávamos a caminhar em direções opostas, ela chamou de volta baixinho. Noah? Eu me virei. Obrigada pela piada. Mesmo que tenha ficado complicado, eu a observei desaparecer na esquina em direção à casa dela. Depois, continuei minha própria caminhada para casa. Ao passar pela rua dela, pude ver o carro de Daniel na entrada e a luz quente brilhando pela janela da cozinha deles. Um quadro perfeito de normalidade doméstica. Na manhã seguinte, o portão dela rangeu. Eu estava carregando ferramentas na minha caminhonete quando o rangido metálico e agudo cortou o ar tranquilo da manhã. Era o tipo de som que se espalhava, que fazia você se encolher e olhar em volta para ver quem mais tinha ouvido. Eleanor surgiu um momento depois, fechando o portão atrás dela com uma careta. Ela estava vestida para uma corrida, de legging e blusa justinha, com os cabelos presos num rabo de cavalo arrumado. Ela testou o portão mais uma vez, e ele rangeu de novo. Nossos olhares se cruzaram no pátio. Ela parecia constrangida. Percebi que estava pegando meu celular antes mesmo de pensar direito. Digitei. Você poderia dar uma olhada no portão? Como um vizinho. Ela leu a mensagem, olhou para mim e respondeu: Você se importaria? Como um favor. 20 minutos depois, eu estava ajoelhado no portão da frente dela com minha caixa de ferramentas espalhada na calçada. As dobradiças estavam apenas ressecadas. Um conserto fácil com um pouco de óleo e pequenos ajustes. Eleanor estava sentada no degrau da entrada, me observando trabalhar. O sol da manhã capturou o cheiro cítrico do creme para as mãos dela, o mesmo cheiro que eu lembrava da festa. Você não precisa fazer isso, ela disse. É só um concerto rápido, não vai demorar. Quero dizer, você não precisa me ajudar. Depois de tudo, levantei o olhar da dobradiça que estava ajustando. É um portão rangendo, Eleanor. Não é exatamente um grande favor. Ela sorriu com isso. Um sorriso de verdade que chegava aos olhos. Daniel vive dizendo que vai resolver. Adiciona na lista. Lista longa? Só aumentando.
Ela mexeu na barra dos shorts de corrida. Ele tem estado mais ocupado ultimamente. Mais viagens, mais tudo que não é aqui. Voltei minha atenção para o portão, testando o movimento. O rangido tinha sumido, mas continuei ajustando coisas que não precisavam de ajuste. Posso te perguntar uma coisa? Eleanor disse. Claro! Sexta-feira à noite, quando você fez aquela piada sobre ser meu namorado, ela fez uma pausa. Você queria que fosse só uma piada? Eu parei de trabalhar. Aquilo era território perigoso, e nós dois sabíamos. Isso importa? Eu perguntei. Talvez sim. Eu podia ouvir a vulnerabilidade em sua voz, o mesmo tom que havia escapado durante nosso momento no corredor na festa. Eu queria olhá-la, mas não confiava em mim mesmo para manter a expressão neutra. Eu quis que fosse uma piada, eu disse com cuidado, mas não posso dizer que me importei em fazer o papel. Ela ficou tão quieta por tanto tempo que finalmente levantei o olhar. A expressão dela era pensativa, como se estivesse tentando resolver um problema complicado. Eleanor? A voz de Daniel chamou de dentro da casa. Quem está aí fora? Ela se endireitou imediatamente, sua máscara voltando ao lugar. Só o faz tudo dando uma olhada no portão. Daniel apareceu na porta um momento depois, com uma caneca de café na mão. Ele usava uma camisa polo e calças caque de aparência cara, obviamente vestido para jogar golfe. Noah, certo? Ele disse, se aproximando. Bom te ver de novo. Ele apertou minha mão com o mesmo aperto avaliativo da festa. Desta vez, porém, sua atenção demorou mais, como se estivesse tentando identificar algo que o incomodava. Portão dando trabalho? Ele perguntou a Eleanor. Só rangendo um pouco, Noah se ofereceu para dar uma olhada. Que atencioso da sua parte. O tom de Daniel era agradável, mas havia algo por baixo. Você parece ter muitas necessidades de manutenção ultimamente. Ferragens antigas, eu disse, guardando minhas ferramentas. A maresia é dura com o metal. Claro. Daniel tomou um gole do café, ainda me observando. Falando em manutenção, não conversamos sobre fazer algum trabalho no deck? Sim, eu me levantei, colocando a caixa de ferramentas no ombro. Posso te enviar um orçamento ainda hoje. Perfeito. Acho que deveríamos resolver isso logo. Fazer tudo direitinho. Havia uma ênfase no direitinho que deixava claro que não se tratava apenas da manutenção do deck. Era sobre estabelecer território. Vou montar algumas opções, eu disse. Eleanor havia ficado muito imóvel durante essa troca de palavras, observando o jogo de poder sutil se desenrolar. Quando Daniel voltou para dentro para se arrumar para o golfe, ela me acompanhou até o final da entrada da garagem. Me desculpa, ela disse baixinho. Ele não costuma ser territorial? Tão óbvio assim. Testei o portão mais uma vez, satisfeito com o movimento silencioso. Está tudo bem, eu entendo. Entende mesmo? Eu a olhei então, realmente a olhei. De pé ali com sua roupa de corrida e os cabelos bagunçados de quem acabou de acordar, ela não parecia em nada com a mulher impecável da festa beneficente de sexta-feira à noite. Ela parecia real, incerta e linda de um jeito que me apertou o peito. Sim, eu disse. Eu entendo. Naquela tarde, Daniel ligou para agendar o orçamento do deck para sábado de manhã. Ele também mencionou, casualmente, que a Associação de Moradores estava organizando um dia de mutirão voluntário no domingo e que não seria ótimo se eu pudesse ajudar com aquilo também? A Eleanor está coordenando, ele disse. Tenho certeza de que ela poderia usar mãos confiáveis. A mensagem era clara. Seja o faz-tudo prestativo. Fique no seu lugar. Cumpra seu papel. Eu concordei com ambos, porque recusar teria sido mais suspeito do que aceitar. Sábado de manhã, Daniel me acompanhou no projeto do deck com cortesia profissional e uma tensão subjacente.
Ele perguntou sobre minha agenda, meus outros clientes, se eu trabalhava à noite ou nos fins de semana. Todas perguntas perfeitamente razoáveis para um cliente em potencial, mas pareciam um interrogatório. Eleanor apareceu uma vez, trazendo café e perguntando se precisávamos de alguma coisa. Ela colocou a bandeja e saiu rapidamente, mas não antes que eu notasse a maneira como Daniel observava suas interações comigo. Apresentei um orçamento limpo e profissional naquela tarde. Preços competitivos, discriminação detalhada, referências disponíveis mediante solicitação. Tudo que um marido preocupado poderia querer de um empreiteiro. O mutirão voluntário de domingo foi na horta comunitária, onde um grupo de moradores estava construindo novos canteiros elevados para vegetais. Eleanor dirigiu o projeto com eficiência discreta, juntando pessoas em duplas e atribuindo tarefas. Maya se ofereceu para ser a fotógrafa novamente, documentando o espírito comunitário para o boletim informativo. Ela me colocou em dupla com a Sra. Kravitz para reconstruir um banco perto do barracão de ferramentas. A Sra. Kravitz acabou sendo uma companhia surpreendentemente boa. Ela tinha opiniões fortes sobre o tratamento adequado da madeira e não tinha vergonha de compartilhá-las. Enquanto trabalhávamos, ela manteve um fluxo constante de comentários sobre os outros voluntários. Eleanor trabalha tanto nesses projetos, ela disse, me entregando um parafuso. Sempre organizando, sempre pensando nos outros. Ela parece dedicada. É sim, dedicada demais às vezes, se você me perguntar. A Sra. Kravitz baixou a voz. Uma mulher precisa de mais na vida do que trabalho voluntário e uma casa vazia. Olhei para Eleanor, que estava ajudando dois moradores a medir a madeira. Casa vazia? Daniel viaja muito a trabalho. Conferências, simpósios médicos, consultorias. Passa mais tempo fora do que em casa ultimamente. A Sra. Kravitz testou a estabilidade do banco. Um casamento precisa de cuidado, assim como um jardim. Quando terminamos o banco, Eleanor veio inspecionar nosso trabalho. Ela passou a mão pela superfície lisa, testando as junções. Ótimo trabalho, ela disse. Vai durar anos. A Sra. Kravitz fez a maior parte do trabalho, eu disse. Eu apenas fornecia força. Eleanor sorriu. Trabalho em equipe, então. Uma rajada de vento soprou, espalhando folhas em redemoinho pelo jardim. O cachecol de Eleanor, o mesmo azul suave que ela usara na festa, levantou e se prendeu num poste de cerca perto de onde eu estava. Ela estendeu a mão para pegá-lo ao mesmo tempo que eu, nossas mãos roçando brevemente enquanto desembaraçávamos o tecido. O contato durou talvez 3 segundos, mas a eletricidade era inconfundível. Obrigada, ela disse, recolocando o cachecol em volta do pescoço. De nada, Maia apareceu com a câmera. Mais uma foto em grupo antes de terminarmos. Todos se reuniram em volta dos canteiros elevados finalizados, ferramentas na mão, terra nas roupas. A imagem da cooperação comunitária produtiva. Acabei na última fileira, diretamente atrás de Eleanor. Enquanto Maia fazia a contagem regressiva, 3, 2. Eleanor se inclinou levemente para trás, o suficiente para que seu ombro tocasse meu peito. 1. O flash disparou. Eleanor deu um passo à frente imediatamente, mas o momento pairou entre nós como um fôlego contido. Mais tarde, enquanto todos arrumavam as coisas, notei que o cachecol de Eleanor havia sumido do pescoço dela. Olhei em volta e o avistei no chão perto do poste de cerca, parcialmente escondido sob algumas folhas caídas. Peguei-o com a intenção de devolvê-lo a ela, mas ela já estava caminhando para o carro com Daniel, que havia chegado para buscá-la. Observei-os irem embora de carro, o cachecol ainda na minha mão. Naquela noite, tomei uma decisão que provavelmente não foi inteligente. Caminhei até a grade que separava nossas unidades, uma cerca baixa que dividia nossos pequenos pátios, e coloquei o cachecol sobre ela com cuidado. Não escondido, mas também não óbvio.
apenas devolvido a território neutro. Então entrei e tentei esquecer o cheiro do perfume dela e da maresia. Às 2h07 da manhã, meu celular vibrou. A mensagem não tinha palavras, apenas um PIN de localização para o pátio da frente e um simples: saia, sem conversar. Fiquei deitado por 5 minutos, dizendo a mim mesmo que era uma má ideia, que eu deveria ficar na cama e fingir que nunca tinha visto a mensagem. Em vez disso, me vesti e abri minha porta da frente. Eleanor estava sentada nos degraus comuns do lado de fora das caixas de correio comunitárias, enrolada em um cobertor grosso. O pátio estava vazio, iluminado apenas por algumas luzes de varanda e o brilho distante da área da piscina. Caminhei até lá e me sentei ao lado dela, com cuidado para deixar espaço entre nós. Ela levantou uma ponta do cobertor, oferecendo para compartilhar. A lã era macia e ainda estava quente com o calor do corpo dela. Sentamos ali, em silêncio completo, ombros se tocando, ouvindo o vento do mar se mover pelas palmeiras. Depois de talvez uns 20 minutos, a cabeça de Eleanor se inclinou para trás contra o prédio atrás de nós. Eu podia ver o perfil dela na luz fraca, a curva da bochecha, o jeito que os cílios dela projetavam pequenas sombras. Eu queria dizer alguma coisa, perguntar o que estávamos fazendo, o que aquilo significava, onde aquilo poderia ir. Mas o silêncio parecia frágil, como se as palavras pudessem quebrar o que quer que fosse aquilo. Uma luz de varanda acendeu do outro lado do pátio, a unidade da senhora Kravitz. Nós dois vimos ao mesmo tempo. Eleanor se levantou devagar, dobrando o cobertor. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por ter saído. Eu a observei voltar para a unidade dela, pés descalços silenciosos no concreto. Ela não olhou para trás. Na manhã seguinte, acordei cedo e fiz algo em que vinha pensando desde domingo. Juntei minhas ferramentas e caminhei até o portão da frente de Eleanor, aquele que eu havia consertado no início da semana. Mas desta vez, eu não estava lá para consertar nada. Estava lá para melhorá-lo. Passei uma hora ajustando as dobradiças, adicionando veda-frestas e tratando o metal com um revestimento protetor que duraria anos sob a maresia. Quando terminei, o portão abria e fechava como seda. Deixei uma garrafa térmica de café no degrau da entrada dela, sem bilhete, sem explicação, e fui trabalhar. Quando voltei para casa naquela noite, a garrafa térmica havia sumido. Em seu lugar estava um copo de papel, ainda quente, com a fumaça subindo no ar fresco. Sentei no degrau da minha entrada e bebi o café dela enquanto o sol se punha sobre o oceano. Tinha gosto de canela e possibilidade. Os dias seguintes entraram numa rotina cuidadosa. Eu consertava pequenas coisas pelo condomínio. Uma tábua solta aqui, uma dobradiça rangendo ali. Ela deixava café, ou, às vezes, uma fruta no meu degrau. Cruzávamos um com o outro no pátio com acenos educados e sorrisos cautelosos. Daniel aprovou o orçamento do deck e agendou o início do trabalho para a segunda-feira seguinte. Ele também mencionou que viajaria mais nas próximas semanas. Uma conferência médica em São Paulo, trabalhos de consultoria em Belo Horizonte. Eleanor estará aqui para supervisionar, ele disse. Ela é muito detalhista. Quinta-feira à noite, eu estava carregando minha caminhonete depois de um dia longo quando Eleanor surgiu da unidade dela para o que parecia ser uma caminhada noturna. Ela usava jeans e um suéter macio, com os cabelos soltos sobre os ombros. Nós nos encontramos perto das caixas de correio, o mesmo lugar onde tivemos nossa primeira conversa cuidadosa. Caminhada noturna? Eu perguntei. Parecia uma noite agradável para isso. Desta vez, em vez de nos separarmos após algumas palavras educadas, começamos a caminhar juntos, sem destino, apenas nos movendo pelo condomínio tranquilo enquanto as luzes das varandas começavam a se acender. Obrigado pelo café, eu disse.
Obrigada pelo portão e pelo café da garrafa térmica antes disso. E obrigado por ter saído na outra noite. Ela olhou para mim de soslaio. Aquilo provavelmente não foi muito inteligente. Provavelmente não. Você faria de novo se eu pedisse? Eu parei de caminhar. Estávamos na sombra entre dois postes de luz, o espaço onde a noite parecia mais privada. Você vai pedir? Eu disse. Ela olhou para mim então, e na luz fraca, eu podia ver tudo o que ela não estava dizendo. A solidão, a culpa, o desejo que ela estava tentando tanto conter. Eu não sei, ela disse com sinceridade. Eu deveria dizer não. Mas, mas não posso prometer que o farei. Permanecemos ali por um longo momento, o peso daquela admissão pairando entre nós. Então, um carro virou em nossa rua, os faróis cortando a escuridão, e nós voltamos a caminhar. Quando chegamos ao ponto onde nossos caminhos divergiam, Eleanor parou. Noah? Sim? Quando Daniel for para São Paulo na próxima semana, ela fez uma pausa, parecendo reconsiderar o que estava prestes a dizer. O trabalho no deck. Será bom ter um projeto. Será? Ela assentiu uma vez, então seguiu em direção à porta dela, mas antes que chegasse, ela se virou. 2 e 7, ela disse baixinho. Se você estiver acordado. Então ela se foi, me deixando parado no pátio com o coração martelando contra minhas costelas e o gosto de possibilidade aguçado na minha língua. Entrei e me deitei na cama, observando o relógio, esperando por segunda-feira, quando Daniel partiria para sua conferência, esperando por 2 e 7, quando o condomínio estaria escuro e quieto e cheio de possibilidades perigosas, esperando para ver se algumas promessas poderiam ser mantidas sem nunca serem ditas em voz alta.